Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este momento especial de comunhão e oração. É uma alegria imensa ter você aqui comigo, para que juntos possamos nos conectar com o Pai, entregar nossas vidas, nossas preocupações e também nossos agradecimentos em suas mãos poderosas. Reserve este momento para você. Se possível, procure um lugar tranquilo, onde você não seja interrompido. Respire fundo. Solte o ar devagar. Deixe as tensões do dia, as preocupações da mente e o peso do coração se dissiparem. Este é um tempo sagrado, um tempo de renovo, um tempo de encontro com o Deus que te ama incondicionalmente. Vamos começar nossa oração. Feche seus olhos, se sentir confortável e eleve seu pensamento a Deus. Pai amado, Deus eterno, Senhor da nossa vida. Antes de qualquer pedido, nós aquietamos o nosso coração diante de Ti. Diminuímos o ritmo da mente, silenciamos os pensamentos que insistem em correr, porque a Tua palavra nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Hoje não viemos provar força, viemos buscar abrigo. Viemos como filhos cansados, que sabem para onde voltar. Talvez quem ora comigo agora esteja vivendo dias em que tudo pesa mais. O corpo até segue, mas o coração está cansado. Cansado de esperar, cansado de se explicar, cansado de ser forte o tempo todo. E é por isso que essa oração existe. Porque a fé também se cansa. E quando ela se cansa, ela não precisa ser acusada. Ela precisa respirar. A Tua palavra diz: Senhor, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Hoje nós aceitamos esse convite, não como quem chega confiante, mas como quem chega necessitado. Pai, Tu conheces cada detalhe da vida de quem está aqui. Conheces as orações repetidas, as promessas que parecem distantes, as noites em que o silêncio foi mais alto que a esperança. Há pessoas que continuam acreditando apenas porque desistir doeria mais. Há pessoas que já não sabem se estão fortes, ou apenas acostumadas à dor. E mesmo assim, Senhor, Tu permaneces, porque a Tua palavra nos garante: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Agora, Pai, convidamos cada pessoa a fazer algo simples, mas profundo: respirar, respirar fundo e entregar o peso que não aparece nas palavras, o medo que não se confessa, a ansiedade que se disfarça de rotina. Entregamos o cansaço de tentar controlar tudo. Entregamos a culpa por não estar bem. Entregamos o medo de que nada mude. Senhor, há corações aqui que se sentem fracos, mas a Tua palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então hoje nós não escondemos a fraqueza, nós a colocamos diante de Ti, porque é exatamente aí que o Senhor age. Pai, visita agora a mente cansada, a mente que não descansa, a mente que revive conversas, erros, cenários que ainda nem aconteceram. A Tua palavra declara: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, que essa paz comece agora, não como ausência de problemas, mas como presença do Senhor. Há pessoas aqui que se perguntam em silêncio: será que Deus ainda está comigo? Será que Ele me ouve? Será que eu esperei em vão? E a Tua palavra responde: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de Ti. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, nada foi esquecido, nada foi em vão, nada passou despercebido. Pai, ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Porque a Tua palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, ensina-nos a descansar, mesmo quando tudo pede pressa. Ensina-nos a esperar, mesmo quando tudo dói. Agora, Senhor, declaramos com mansidão, não com gritos, que o Senhor continua no controle. Declaramos que a história ainda não terminou, que o processo não é abandono, que o silêncio não é rejeição. Porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mesmo quando não entendemos como o Pai, renova hoje a esperança cansada. Não uma esperança eufórica, mas uma esperança firme, aquela que sustenta, aquela que permanece.
aquela que não depende do cenário. Como diz a tua palavra, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que essa renovação seja suave, constante, real. Agora, Senhor, entregamos o amanhã, entregamos decisões difíceis, entregamos caminhos incertos, entregamos o medo do futuro e descansamos na promessa. O Senhor irá adiante de ti. Como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Não caminhamos sozinhos, não lutamos sozinhos, não esperamos sozinhos. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse respiro da fé, obrigado porque mesmo cansados somos cuidados, mesmo frágeis somos, que ao final dessa oração o coração esteja mais leve, a mente mais calma e a fé respirando outra vez. Senhor meu Deus, Pai eterno, Criador de todas as coisas, nos aproximamos de Ti em silêncio, não porque não temos o que dizer, mas porque as palavras já foram usadas tantas vezes e o coração continua esperando uma resposta, esperando um sinal, esperando uma direção. Hoje falamos contigo a partir de um lugar profundo, o lugar onde parece que o céu está quieto demais. Talvez quem ora agora esteja vivendo um tempo em que as orações sobem, mas nenhuma resposta desce. Um tempo em que se ora, se jejua, se confia. E mesmo assim, tudo parece igual. E isso dói, Pai. Dói porque fomos ensinados a confiar. Dói porque acreditamos. Dói porque esperávamos ouvir Tua voz com mais clareza. Mas hoje queremos lembrar algo importante. O silêncio de Deus nunca é a ausência de Deus. A Tua palavra nos ensina. Há tempo de falar e há tempo de calar. Como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. E se hoje este for um tempo de silêncio, então ensina-nos o que o silêncio quer nos ensinar. Pai, há pessoas aqui que estão se perguntando, será que Deus me esqueceu? Será que fiz algo errado? Será que minha oração não foi suficiente? Mas a Tua palavra responde com firmeza. O Senhor não rejeita para sempre, como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 31. O céu pode estar em silêncio, mas o teu coração continua atento. Senhor, ajuda-nos a confiar quando não entendemos, porque confiar quando tudo faz sentido não é difícil. Difícil é confiar quando o caminho escurece, quando a resposta atrasa, quando a fé é provada. E mesmo assim, a Tua palavra declara, andamos por fé, e não pelo que vemos, como escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, hoje escolhemos continuar andando. Pai, ensina-nos a esperar sem murmurar, a permanecer sem endurecer o coração, a confiar sem negociar a fé, porque muitas vezes, enquanto esperamos uma resposta, o Senhor está nos preparando para recebê-la. Como diz a Escritura, aquele que começou a boa obra em vocês, hei de completá-la, como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Se a obra ainda não terminou, é porque o Senhor ainda não terminou conosco. Agora, Senhor, toca nos corações cansados de esperar, naqueles que pensaram em desistir da oração, naqueles que oram no automático, naqueles que continuam apenas por fidelidade. Renova hoje a perseverança, não aquela baseada em emoção, mas aquela que nasce da confiança profunda em quem Tu és. Pai, mesmo quando não ouvimos Tua voz, sabemos que Tua palavra permanece, e ela nos diz, no tempo certo vocês colherão, se não desanimarem, como está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Ajuda-nos a não desistir no meio do processo. Ajuda-nos a não abandonar a fé no dia anterior ao milagre. Ajuda-nos a confiar no tempo certo. Agora, Senhor, entregamos nossa ansiedade, entregamos a pressa, entregamos a necessidade de controle, porque está escrito, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Como escreveu o apóstolo Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que essa verdade desça da mente para o coração. Pai, se hoje o Senhor está em silêncio, nós escolhemos permanecer, escolhemos confiar, escolhemos esperar, porque sabemos que quando o Senhor fala, uma palavra muda tudo, uma direção transforma caminhos, uma promessa se cumpre no tempo perfeito. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor age. Mesmo em silêncio, o Senhor trabalha. Mesmo em silêncio, o Senhor nos sustenta. Que ao final desta oração, o coração encontre descanso, a alma encontre firmeza e a fé encontre raízes mais profundas. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus que governa o tempo e a eternidade, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração cansado de esperar
esperar respostas, esperar mudanças, esperar portas se abrirem, esperar que algo finalmente faça sentido. Porque a espera cansa, Pai. Ela testa a fé, ela silencia a alegria, ela faz o coração duvidar de si mesmo. Mas hoje escolhemos permanecer aqui, não porque entendemos, mas porque confiamos. A tua palavra nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, como está escrito no livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Mesmo quando o nosso coração não aceita, o teu tempo continua perfeito. Pai, há pessoas aqui que estão esperando há muito tempo, esperando uma resposta, esperando uma cura, esperando uma restauração, esperando um novo começo. E a pergunta silenciosa ecoa: até quando, Senhor? Mas a tua palavra responde: o Senhor é bom para os que esperam por Ele. Como está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25, ensina-nos a esperar sem endurecer, a confiar sem desistir, a permanecer sem perder a esperança. Porque muitas vezes, enquanto esperamos, o Senhor está fazendo algo em nós. Antes de fazer algo por nós, Pai, ajuda-nos a entender que atraso não é esquecimento, processo não é rejeição, e silêncio não é abandono. Como diz a tua palavra, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, como está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Se ainda não se cumpriu, é porque o tempo ainda não chegou. Senhor, visita agora os corações impacientes, os que querem desistir, os que pensam que perderam o tempo, os que sentem que ficaram para trás. Lembra-nos que ninguém que espera no Senhor fica confundido, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 3. Pai, ensina-nos a descansar enquanto esperamos, porque esperar também é um ato de fé. Renova hoje as forças dos cansados, como promete a tua palavra. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Que essa renovação venha de forma suave, dia após dia, até que a promessa se cumpra. Entregamos o nosso tempo em tuas mãos, entregamos o nosso relógio, entregamos a nossa pressa, e escolhemos confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Pai amado, Deus de sabedoria, Senhor que conhece o fim desde o começo, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração cheio de perguntas. Perguntas sobre o amanhã, perguntas sobre decisões, perguntas sobre caminhos. Porque o futuro, Pai, às vezes assusta. Assusta quando não temos garantias. Assusta quando não sabemos qual passo dar. Assusta quando temos medo de errar. Mas hoje escolhemos lembrar: o futuro não nos pertence, mas pertence a Ti. A Tua palavra declara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Mesmo quando não sabemos o que fazer, o Senhor sabe exatamente para onde nos conduzir. Pai, há pessoas aqui paralisadas pelo medo. Medo de decidir errado, medo do perder, medo de tentar novamente, e a tua palavra nos encoraja: não temas, porque eu sou contigo, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Ensina-nos a dar passos pequenos, mas guiados por Ti, porque a tua palavra diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Pai, direciona agora os pensamentos confusos, as escolhas difíceis, as decisões que carregam peso demais. Derrama sabedoria, como promete a tua palavra. Se alguém tem falta de sabedoria, peça menos a Deus, como está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Que essa sabedoria venha com paz, com clareza, com segurança. Pai, entregamos o amanhã, entregamos os planos, entregamos os sonhos, e descansamos na promessa: o Senhor irá adiante de ti, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Não caminhamos sozinhos, não decidimos sozinhos, não enfrentamos o futuro sozinhos. Que o Teu Espírito nos guie, que a Tua paz nos confirme, que a Tua presença nos sustente. Em nome de Jesus, amém. Saímos deste momento fortalecidos, renovados e confiantes de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entrego a Ti o restante deste dia, desta semana. Guarda-nos na ida e na vinda, protegendo-nos de todo perigo, de todo acidente, de toda a seta do inimigo. Que possamos levar essa paz e esse amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho, amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Fiquem na paz. Se você foi abençoado por esta oração, compartilhe com alguém que também precise ouvir.